Abre sua Bíblia em Atos capítulo 5. Verso 12. Eu ia perguntar cadê a Bíblia de papel, mas eu trouxe a minha, eu nem posso falar nada. Esqueci de trazer a minha. Trouxe o óculos e não trouxe a Bíblia. Atos 5. Vamos ler o verso 12. Amém? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de ajuntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados nos leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos. Todos eram libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, jogando numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e instruindo-lhes: ide, apresentai-vos no templo, e anunciai-vos à multidão todas as palavras de salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não encontraram ali, então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto à porta, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregassem nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa nova doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa do sangue deste homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, que vós assassinaste e crucificaste num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que são obedientes a Ele. Ao ouvir estas palavras, muitos se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer com estes homens. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando-se alguém e aproximadamente 400 homens se ajuntaram a ele. Todavia foi morto, e todos os seus seguidores
se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, os advirto: afastava destes homens, deixava-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Todavia, se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vós achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram que não mais falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como em casa, não deixavam de pregar e ensinar Jesus Cristo, o Messias. E todo dia no templo, não deixava de ensinar. Sabe por quê? Era mais forte do que eles. Porque aquilo que Deus fez em mim tem que ser mais forte do que eu. Porque senão o inimigo te paralisa. O inimigo não para o propósito de Deus, para você. Porque o propósito de Deus, Ele cuida. E eu e você precisamos despertar todo dia com essa declaração: eu sou um propósito de Deus na terra. Fala, eu sou um propósito de Deus na terra. Só que isso não pode ser só palavras. Tem que ter uma ação por trás disso. Porque cristianismo precisa aparecer. A igreja não pode se esconder, que não tem como se esconder. Você está me ouvindo ou não? Porque o diabo, ele nunca vai parar o propósito de Deus, apesar das adversidades que aparecerão. Mas a Bíblia diz que muitos serão as aflições dos justos, mas Deus livra de todas. Porque é importante, querido, é eu saber que eu estou obedecendo a Deus. Porque se há confronto do inimigo na minha vida, é porque eu estou obedecendo a Deus. Se eu não tivesse obedecendo a Deus, não haveria confronto. Então você escolhe ou para o confronto ou desobedece a Deus. O que você escolhe? Eu prefiro continuar obedecendo a Deus e continuar vivendo a afronta. Confronta, afronta, sei lá o nome que você dá. Mas eu prefiro continuar obedecendo a Deus. Porque eles passaram aquilo tudo ali porque estavam pregando o Evangelho. Eles passaram por causa de sentimento humano, porque o inimigo ali é físico. Mas por trás do físico tinha o espiritual. Que a gente não está lutando contra as pessoas. O apóstolo Paulo preveniu isso a gente. A nossa luta é contra principado, potestade, poder e domínios, que usa pessoas. E a gente precisa ficar bastante atento, porque senão, de alguma forma, nós vamos sair do propósito de Deus, que essa é a proposta do diabo. O diabo vai investir na tua vida para você desistir da tua fé. Você está me ouvindo ou não? Pastor, o diabo está me perturbando. Então, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Porque você tem fé. Então, ninguém fala. Fala até com medo, né? Fala, graças a Deus. Porque você tem fé, meu irmão, agora. Se não tivesse, ele não está nem aí para você. Você está ouvindo ou não? Porque agora a proposta dele é que essa fé tenha pouca duração. Que dure pouco tempo. Essa que é a intenção do inimigo. Mas você precisa entender que a decisão é tua. Ninguém pode decidir por você, sabia? Nem Deus. Ah, Deus me obriga. Não. Deus é tão soberano que Ele vai me obrigar. Vai não, querido. Ele não usa a soberania dele contra você, não. Ele pode usar até contra o inimigo. Mas contra você, não. Ele te deu liberdade de decisão. O que você acha que era essas? Eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam curando enfermos, estavam salvando almas. O que ia acontecer com eles? Querido, você acha que o inimigo vai facilitar para você salvar a tua família? E por que você facilita para o inimigo? A gente paralisa às vezes. Porque isso aqui já era para paralisar a igreja. Mas
a maior afronta, o maior confronto para mim aqui, que eles foram açoitados e eles estavam dando graças a Deus, eles estavam louvando. E todo dia estavam no templo, os caras bateram neles para eles não pregar. E todo dia eles estavam pregando. Porque eles entenderam que eles não estavam ali para obedecer diabo. Porque o diabo vai se levantar para você obedecer ele, a sair da mão de Deus. E pelo contrário, eles pregavam, e o texto diz que eles ficaram alegres. Como é que fica alegre sendo chicoteado? Eles levaram várias chibatadas, mas eles ficaram alegres de ser humilhados pelo nome de Jesus. Tem um montão de crente, querido, que fica arrasado para o inimigo investir contra a vida dele. Eu sei que a tua carne, a minha carne, a carne de qualquer um, fica mal. Mas a gente precisa olhar a Bíblia como um todo. Que os discípulos voltaram alegres porque expulsaram um demônio. Jesus falou assim, ó, não fica alegre porque vocês expulsaram um demônio não, mas fica alegre porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Você está passando afronta, fala amém. Mas teu nome está escrito no livro da vida. E o do diabo foi tirado. Ele quebrou a cara dele. Eu não vou quebrar a cara junto com ele. Você está ouvindo ou não? Porque os céus, querido, ele se manifesta quando os discípulos não afrouxam. Porque se você quer ver a manifestação de Deus, você não pode afrouxar, querido. Sacode teu irmão falando, afrouxa não. Amém? Porque combate e adversidade virão, mas eu e você precisamos estar firme. Porque só dá para vencer combate e adversidade firme. Fraco não, por isso que a igreja tem um papel primordial de se encher do Espírito e estar pronta. A igreja precisa estar? Por que a igreja precisa? Para que tem nossas reuniões, querido? Para você estar pronto. Porque senão tu cede. Isso aqui é igual aquele cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa de outro. Você não está aqui para trocar força com o diabo. A gente nem pode, ele é um ser de outra categoria. Nós somos um ser e ele é outro. Mas nós estamos aqui para avançar pelo nosso posicionamento. Agora, se aquilo que o inimigo faz tira a minha velocidade, aí é que eu dei a ele a arma para me paralisar. Porque, pelo contrário, eu sempre tive uma palavra que disse, se o inimigo arrumar uma para você, apronta duas para ele, querido. Salva duas almas. Vai atrás de 2, 3 almas, abre 2, 3 células aí. Leva umas 4 ou 5 pessoas para a célula, convida. Agora, o inimigo apronta uma, fecha a célula, para a célula, não faz a célula, não vai à célula. Já era, querido. Se a célula é uma intenção da igreja, uma extensão da igreja no bairro, porque a proposta de Deus é tomar todos os territórios. E aonde você está plantado é um pedaço do território que Deus chamou você para tomar. Você está me ouvindo ou não? Deus está contando contigo, querido. E o inimigo já sabe disso. Ele vai fazer de tudo para te paralisar. Porque a tua vida paralisada é 2 ou 3 pessoas a mais que vai para o inferno que você poderia salvar. Porque tudo que o inimigo vai fazer é trazer problema para você cuidar do seu problema. Você está vendo ou não? Posso falar uma coisa aqui, no miudinho para você, como discípulo? Enquanto você só ficar cuidando do seu problema, nunca vai acabar problema para você cuidar. Para não sobrar tempo para você salvar ninguém. Cuidado com isso. Cuidado com o que tu tem investido a tua vida, o teu tempo. Porque tem as coisas de Deus na tua vida. Deus te entregou. Quem tem dons espirituais aqui? Quem tem algum dom espiritual? Levanta a mão. Já tem algum dom? Ora em línguas. Tem algum dom de Deus? Deus te deu espiritual para quê? Para guerra espiritual, irmão. Oi? Para que Deus deu dom espiritual? Só serve para isso. Não serve para outra coisa. Não é para guardar, não é para esconder, é para usar. Porque o céu só se manifesta se os discípulos não afrouxarem, querido. Porque a proposta do diabo é paralisar a igreja. Qual é a proposta do diabo? Se tivesse um pastor frouxo aqui, já tinha fechado isso aqui há muito tempo. Pastor, mas a gente passa muita luta. Graças a Deus, querido. Pior se tivesse tudo bem. Eu sempre soube que não seria fácil. Porque eu sou inimigo do diabo.
Pode falar para todo mundo, meu pastor é inimigo do diabo. Eu sou inimigo do diabo. Porque eu sei que ele não tem aliança nenhuma com a raça humana. E onde eu chegar, que eu pudesse tacar fogo na cabeça dele através do poder do Espírito Santo, eu taco. E ele sabe disso. Então ele faz de tudo para me perturbar, para me tirar do meu propósito, mas ele me tira. Porque a fé está escrito lá. Hoje minha meditação, acordei de madrugada para ler esse texto. Eu estava dormindo, bateu esse texto, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Caramba. A fé, fala comigo, a fé é certeza daquilo que você espera de Deus. Vem algo de Deus para a tua vida, você tem certeza disso, você está esperando. Meu Deus, falei, eu levantei só para ler a Bíblia nesse texto. Peguei minha Bíblia, peguei o óculos. A fé é a certeza, uau! Fiquei animado logo de madrugada. Porque é assim, querido. A Bíblia tem que ser a tua inspiração principal, porque a proposta do inimigo é só paralisar a igreja. Só que Deus tem sempre um caminho para dar livramento para quem prega o Evangelho. Que se a proposta de Deus está em dia na minha vida e na tua, Deus tem um caminho para pregar livro. Você viu lá, Deus mandou um anjo. Mandou ou não? E depois ele mandou Gamaliel. Se anjo não resolver, ele manda a pessoa, irmão. Você está me ouvindo ou não? Ele mandou um anjo, o anjo soltou, que quando é coisa espiritual, Deus resolve. Quando é física, ele resolve também. Agora, ninguém vai parar a pregação do Evangelho. Por isso que a proposta, a gente tem entendimento que a gente está na mão de Deus, somos a igreja de Jesus na terra. Quando a Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, isso tem que ser levado a sério por mim e por você. Ele é o cabeça, eu sou o corpo, então quer dizer o quê? Que eu sou Jesus aqui na terra. Isso escandaliza? Mas é o que a Bíblia diz. Eu sou o corpo. A questão é se eu estou cumprindo o meu papel de corpo. Porque ele cumpre como cabeça. Há uma influência, há uma revelação, há uma direção. A questão é se há uma dedicação, ou eu sou visitante de culto, porque tem os pregadores do Evangelho e visitantes de culto. Ou eu sou um visitante de culto, que vem à igreja, absolvo, volto para casa, e eu não me importo com a necessidade de ninguém que está ao meu redor, porque só tem um jeito de mudar a vida das pessoas, é anunciar o Evangelho às pessoas que estão ao redor. Porque quem iam sendo salvos? Eram os enfermos, eram os endemoniados que iam sendo libertos. Quem fazia isso? A igreja. Quem pode fazer isso? A igreja. Eles iam trazendo. Os que iam chegando iam trazendo. Será que tem alguém com problema no casamento que você conhece? Será que tem alguém com demônio que você conhece? Será que tem alguém enfermo que você conhece? Eles iam trazendo. E a crença deles era tão grande que eles colocavam na rua. Pedro estava passando ali, estavam crendo tanto, não era Pedro que cria tanto. Pedro passava a sombra, não. Era eles que acreditavam tanto e botavam na sombra de Pedro. Eles falavam assim, vamos botar só na sombra, a sombra vai passar que vai ser curado. Pedro passava com a sombra. Pedro passava lá na frente, a sombra passava aqui, o montão era curado. Porque havia crença. Porque é isso que as pessoas lá fora estão precisando. Fala comigo, as pessoas estão precisando da igreja. A grande questão é que o diabo traz muita confusão para dentro da igreja para tirar as pessoas do propósito. E fica um bocado de gente esquentando a cabeça com o que não deveria esquentar, principalmente com coisas em igreja, e esquecendo do pessoal lá fora. É isso que às vezes acontece. Porque muitas vezes nunca terá comunhão lá fora se não tiver comunhão aqui dentro. O texto diz lá que eles tinham comunhão. E onde tem comunhão, tem realização. Tinham comunhão. E logo depois, o montão era salvo. Anota aí. Se tiver comunhão, tem realização. Logo depois, um monte era curado. Mas por que era curado? Porque tinha comunhão. Comunhão é um só propósito. Comunhão é um... Qual é o propósito que essa igreja foi aberta? Salvar almas. Por que eu e ela abrimos essa igreja? Porque o Espírito Santo mandou a gente abrir para salvar almas. Salvar a tua alma. Salvar a tua vida, para consolidar a tua alma em Cristo Jesus. Que você não vê ninguém subir aqui para contar historinha. Oh, irmão, não é nada disso.
É uma palavra de destino, uma palavra revelada. Porque sem revelação, sem conselho, o povo se desvia. E você é representante do reino do céu para quê? Para salvar? Não, mas não, é para mim ficar na igreja, eu tenho um lugar para ir. Dia de domingo, eu não gosto de cinema, não gosto de teatro, eu tenho um lugar para ir. Não é não, meu irmão. É para salvar almas. Para salvar a tua alma. Porque o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: cuida de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isso você vai salvar a ti mesmo e os que te ouvem. A salvação começa em você. Domingo eu falei isso aqui. Primeiro você, fala primeiro eu. Então quando eu valorizo a minha salvação, eu vou valorizar a salvação de outras pessoas, principalmente da minha família. Eu duvido, se eu fizer uma enquete aqui, perguntar quem gostaria de saber que o parente, a mãe vai morrer e vai para o inferno. Ninguém ia falar isso. Estou doido para fulano ir para o inferno. Todo mundo, você quer que todo mundo seja salvo, sim ou não? Só que para que as pessoas ao teu redor sejam salvas, você tem que ser salvo. Começa em você. Porque às vezes é muito fácil cobrar salvação do outro, mas e a minha salvação? Ela está sendo vista? Oi, alô igreja, alguém está me ouvindo aqui? Porque nós somos a igreja do Senhor, querido. Essa é a palavra, uma palavra que traz despertamento. Porque livramento Deus sempre dá, fala livramento, é com Deus, Deus é expert da livramento. Enviou anjo, o anjo soltou eles, e eles soltou de maneira extraordinária, sobrenatural. Você nem consegue entender isso, que as coisas de Deus não tenta entender com a cabeça não. Diz que os sentinelas estavam lá parados, e os apóstolos passaram lá e não viram. Sabe por quê, querido? Quando Deus age, até o diabo fica cego, meu irmão, amém ou não amém? Deus, o inimigo fica cego, por causa da ação de Deus, querido. Então é isso aí. Uma outra coisa é que a igreja precisa ser admirada. A igreja precisa ser admirada. Pelo contrário, o que tem de gente fazendo a igreja ser odiada, não está no gibi. Cuidado, querido, ou você não ser um desses. Porque diz lá que eles tinham medo de se aproximar por causa dos sinais que aconteciam lá. Eles tinham medo. Pensa alguém botar o outro na rua e expulsar o demônio na rua. Eles estavam fazendo isso, botando enfermo na rua e sendo curado. Então as pessoas começaram a ficar com medo, mas eles tinham medo, sentimento, mas tinham uma grande admiração pela igreja. Porque sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você, séria, como crente, como teu pastor, posso falar? Ih, não vou falar. Quem está dormindo, diga amém. Começou, termina, então tá. O que acontece, sabe, às vezes, sabe, querido, que a Bíblia diz que se você for fazer alguém se escandalizar, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e se lance no mar. Fala forte. Para fazer desviar um pequenino, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar. As pessoas à tua volta, querido, tem que te admirar, tem que admirar o teu cristianismo. A igreja precisa ser admirada e não adiada. É que nem eu estou com uma palavra para os líderes aí: líder facilita e não dificulta. O papel de um líder na igreja é facilitar para as pessoas e não dificultar. A mesma coisa, a igreja, eu tenho que avaliar o dia a dia. Isso aí não é o pastor que faz, a pastora, não é o Espírito Santo, isso sou eu. Se o que eu estou fazendo, o meu posicionamento, traz admiração para mim como igreja, ou as pessoas me odeiam por causa disso. Porque eu já expus a minha infantilidade. Outro dia aqui, eu joguei óleo dentro da macumba ali, a macumbeira morreu sem falar comigo. E pelo contrário, era a minha freguesa de peixe na feira. Conversava comigo. Um dia, na minha infantilidade, quando eu abri a igreja aqui, fui lá e joguei óleo dentro da casa de macumba dela.
Aí ela apareceu com água fervendo lá, mas estou te tacar água fervendo, seu desgraçado, isso aqui é a casa do diabo, você não já sabe disso? E eu sabia disso. Por que eu joguei óleo lá? Para ser odiado, não é isso? Você está ouvindo ou não? A igreja não é para ser odiada, a igreja é para ser admirada, querido. São pessoas diferentes, pessoas transformadas, não é pessoas que acusam ninguém. A igreja não foi chamada para acusar ninguém, a igreja foi chamada para salvar, irmão. Nem Cristo até agora está condenando, nem Cristo condena. Como é que a igreja condena? Vai para o inferno, desgraçado, miserável. Se separando. Só que, por causa do comportamento de alguns, há uma generalização com a igreja. Por isso que nós temos que fazer diferente. Vou mandar fazer uma camisa aí, PVU Church, para a gente começar a mostrar o nosso comportamento aqui fora. Porque teve no passado aqui, algumas pessoas tiveram um comportamento estranho aí, e tem gente que até hoje tem mentalidade errada, que é a nosso respeito. Eu vou fazer algo aqui, para a gente sair aqui na comunidade com a camisa branca, com o nome da igreja, cumprimentando as pessoas. Sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Para as pessoas verem que essa igreja é diferente. Que não é uma igreja que tem que ser odiada, mas é uma igreja que tem que ser admirada. Porque é isso que atrai as pessoas para cá. Uma igreja que é admirada, que os crentes dela são diferentes, que os discípulos dela são diferentes, que não acusa. Você está me ouvindo ou não? Mas isso não é santidade. Onde diz que santidade é acusar os outros? Pelo contrário, nem isso. Santidade é amar o próximo. A gente falou no outro discipulado aqui, não é isso? O papel da igreja é amar o próximo e não acusar. Olha, essa igreja, quantas vezes se vendeu doce aqui para levar pessoas para o encontro? A gente não deixava ninguém de fora do encontro, querido. Não era por falta de dinheiro que alguém não ia para o encontro, que tinha sempre alguém se posicionando para levar. Você acha, qual é a visão que Deus tem de uma igreja dessa? Quantas pessoas Ele vai mandar para uma igreja dessa? Que as pessoas chegam e são abraçadas. A gente terminou aquela reunião, terminei a reunião numa alegria, sabe? De um irmão em comunhão com o outro, abraçando, beijando, orando um pelo outro, mas uma alegria. Terminei aquela reunião, falei, Deus, que reunião maravilhosa. Era tudo que o céu quer, isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Qual é a vontade de Deus, querido? Divisão? A vontade de Deus é de comunhão. Não é de separação, nunca foi. Então a igreja precisa ser admirada. Os crentes precisam ser admirados. A casa do crente tem que ser admirada. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque outra coisa, a crença da igreja desperta a crença das outras pessoas. Porque se a igreja não é crente, como é que as outras pessoas serão? Eles começaram a trazer os enfermos para ser curado. E começaram gente de outras cidades também a trazer enfermo para ser curado. Porque a igreja começou a fazer isso. Quem começou a fazer? A igreja dá o passo inicial. A igreja começou a trazer os enfermos para ser curado. Porque se tiver enfermo, tem cura. Só não vai ter cura se não tiver enfermo. Você está ouvindo ou não? A igreja começou a trazer as pessoas para serem libertas. Que lindo. Porque não era só crença dos líderes, era a crença da igreja também. Porque Deus não conta só com a liderança, Deus conta com a igreja. Deus vê a igreja em si. Cura nas células, milagre na célula. O líder de célula pode tacar fogo, meu irmão. Líder de célula chama no azeite, a comunhão, o avivamento. Porque o inimigo não suporta unção, querido. Porque, querido, as pessoas na comunidade, anota aí, as pessoas da comunidade precisam ver a fé da igreja em ação. Querido, a tua rua tem quantas casas? Quantas casas tem tua rua? Quantas casas tem sua rua?
Sua rua tem quantas casas? Com quantas casas você já bateu lá para orar? Já, né? Isso. Bom dia. A palavra de Deus para você aqui. Quem são esses? Os TJ. Os TJ. Eles não oram, porque eles não acreditam em oração. Só que a igreja ora. Eles vivem a letra. Eles não vivem a ação do Espírito Santo. Só que os mormons também. Mas os mormons têm uma constância menor do que a dos TJ. Mas eles vão lá apresentar o que eles têm. E nós temos e não apresentamos. E nós chegamos para nós. Estou dando? Não. Quantas casas tem na sua rua? Pensa aí, só uma da direita, outra da esquerda. Quantas casas você já bateu lá para orar? Os TJ batem tudo quanto é casa, eles anotam. Sabe por quê? Aí ferrou, né? Acabei de falar agora, a igreja não é admirada, é odiada. Uma pessoa que faz isso não está querendo ser admirado, está querendo ser odiado. Que a gente nem deve usar a nossa boca para falar mal de ninguém, né? Mas eu sei disso, por isso que eu estou tratando aqui com a reunião dos discípulos. Que a reunião dos discípulos eu estou tratando com a igreja. Se alguém fizer isso aqui, ele é desobediente, porque eu estou ensinando aqui. Para isso que serve o discipulado, para ensinar a ser crente. Vou perguntar de novo, quantas casas tem na sua rua? Para quantos você já pregou? Agora procura saber lá se os TJ já bateram lá. Eles não têm o que nós temos. Só que existe uma diferença neles. Eles oferecem e apresentam o que eles têm. E nós guardamos o que recebemos. Por isso que a Bíblia diz, de graça recebeste, graça dá. Precisa muito não, meus irmãos. A gente está com uma campanha aí de família. Bate numa 2 ou 3 casas e convida as pessoas para vir para uma campanha de família. Vê se pelo menos uma família não aparece aí. Só que nós guardamos. E eles era diferente. Eles saíam trazendo os enfermos, curando na rua, expulsando o demônio na rua. Então o povo via a fé da igreja. O povo, porque a igreja, isso aqui, essa parede, é para reunião, não é para a igreja se esconder aqui dentro. Porque nós não somos o sal do templo. Você está me ouvindo ou não? Nós somos o sal do mundo. Nós somos chamados para salgar o mundo. Mas eu não conheço ninguém no meu bairro. Tá bom. Você tem o WhatsApp, Facebook, Instagram? Conhece alguém? Quantas pessoas te seguem no teu Instagram? Teu Zap, a lista de Zap, quantas você tem? Uma pergunta básica. Quantos você convidou domingo para vir para a igreja? Isso aí, Serginho. Você faz, meu filho, isso aí. Isso aí. Então você está obedecendo. Eu estou aqui para cutucar, meu, não tem jeito. Então, querido, as pessoas na comunidade precisam ver a fé da igreja em ação. Porque não adianta a gente falar sobre fé se não tem prática. Você tem uma fé tremenda, amém? Para você,
E se não tem alguém que está precisando ser liberto aí no bairro? Porque o papel da igreja é curar enfermos, expulsar demônio, salvar pessoas, tirar pessoas da mão do diabo. Tá ruim, né? Vou parar. Dava, sempre dá. Sempre dá. Nem volta à noite. É muito, já veio, já bateu o cartão. Já bateram o cartão. É a igreja católica agora, vai para a missa de manhã. Pronto. Essa é a mentalidade mesmo. É isso mesmo que tem acontecido. Não, já fui na missa de manhã, agora não preciso mais ir à igreja. Isso mesmo, meu irmão. Amém. Isso, sempre vem alguém. Uma semente é plantada, alguém vai, tem sempre alguém precisando. Agora, mas as pessoas não vê a fé da igreja em ação. Desculpa, meu irmão, um evangelismo profético desse não aparece quase ninguém. Só o pessoal do teatro. E o resto, não, vou para o cinema, vou ficar em casa. Não tem um dia, 3 meses para sair, para pregar um evangelho. A gente mora ali perto da Fianca, era divertido. Aquele pessoal, tem gente até que chama ele de chapa. Aquela pastinha dele, vai. Não, aquele é os TJ. São. Eles batem de Porta em porta, verdade. É aquilo, eles têm a letra, mas eles levam o que eles têm. Nós temos a unção e guardamos. Agora, querido, é preciso a gente ver isso aqui e olhar por uma coisa. Eles levavam os enfermos nas praças e curavam. Agora, uma coisa, Deus me deu uma frase aqui, ó, a realização atrai a multidão. Porque o texto diz lá que vinham de outras cidades. Vamos ler o texto lá. Atos 5. Uau! Aqui, verso 14. Verso 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas. Não era dentro do templo, não. Colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse sobre algum deles. Verso 16. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Sabe por quê? Porque a fé da igreja estava sendo vista. O que você pode fazer para a tua fé ser vista, querido? Que fé sem obras é morta. Está escrito lá, fé sem obras é morta. Fé é sem atitude de fé. A igreja precisa ser vista. A fé da igreja precisa ser vista. O que você tem feito? Porque a gente tem uma responsabilidade com Deus, amém, querido? Então, realização atrai multidão. Uma outra coisa, querido, a gente terminar aqui, na caminhada tem a adversidade, mas Deus resolve. Deus resolve, na caminhada tem adversidade. E tem gente que foca na adversidade, é paralisado pela adversidade. Vai ter adversidade para a tua célula não crescer, querido. Quanto maior for a tua adversidade, maior é a tua célula. Agora,
Deus quer ver que tipo de crente que você é. E o mundo espiritual, porque o inimigo já fica contando os dias, fala, ó, isso aí não vai dar em nada. Porque o inimigo, ele é soberbo. Ele não acredita no teu potencial. Diferente de Deus, que acredita no teu potencial. Que você foi levantado para ser um grande líder de célula. Que você foi levantado para ganhar pessoas. Que a tua célula ser a maior célula dessa igreja. A tua célula salvar várias almas. A tua célula gerar outros líderes de célula. Deus acredita no teu potencial. O inimigo debocha. Que talvez ele até disse, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é mais um que vai se levantar e vai cair. Porque essa é a visão. A visão da adversidade. E ele, como que ele vai fazer isso? Trazendo a adversidade. Porque ele sabe que a adversidade paralisa as pessoas. Agora, você precisa entender que com Deus a adversidade é resolvida. Amém, meus irmãos? Ah, eu não abro célula, o cara disse daquilo. Para, irmão, te dá desculpa. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Célula é para salvar almas. Cuida de vidas. Uma célula cuida de vidas. Você ama Jesus? Você vai para a célula. Você tem prazer. Porque a gente está falando aqui de pregar o Evangelho a toda criatura. É uma oportunidade que eu estou dando ao meu vizinho de ser salvo através da minha casa. Através da minha vida. Aqui era a igreja que estava aqui. A igreja salva, trazendo multidões. Colocando pessoas. A crença era tão grande que estavam colocando pessoas na sombra de Pedro. Tu acha que essa é uma igreja que agrada a Deus ou não? Porque o inimigo não tem força para paralisar quem anuncia o Evangelho. Amém, mas cuidado para não botar muito alto, para o nego não ficar com ódio de você, ao invés de te admirar. Entendeu? Tem uns crentes aí que é odiado por causa disso. Ele acha que o vizinho tem que ouvir a música que ele ouve. Amém. Cria uma atmosfera de adoração e de oração lá no teu ambiente. Convida ele. Amém? Outra coisa, a obediência principal da igreja é a Deus. A obediência principal da igreja. Porque o inimigo usa de tudo para paralisar a igreja. Você olha que eles tentaram em Jerusalém e eles se espalharam para pregar o Evangelho. Tem sempre algo que você pode fazer. Você não pode quebrar regras, mas tem sempre algo que você pode fazer para obedecer a Deus. Agora, se você está disposto a obedecer a Deus, tem sempre algo que você pode fazer. Porque o posicionamento da igreja precisa fazer raiva ao inimigo. O inimigo precisa ficar com raiva do posicionamento da igreja, que não é de se entregar. Amém, irmãos? Ah, ele está fazendo isso, aquilo. Ah, piorou. Se lasca, né? Ele tem que ficar com raiva mesmo. Porque a igreja não tem que se entregar. Porque é isso aí, irmão. Isso é o nosso papel. Vou para a igreja, vou ser de Deus. Porque a ação do diabo contra a igreja deve ser um incentivo. O diabo se levantar contra você deve incentivar você a continuar pregando o Evangelho. Porque eles foram chicoteados, açoitados. Sabe o que eles terminaram? Agradecendo a Deus por ser humilhado pelo nome de Jesus. Porque todo dia eles continuavam no templo. E sabe o que os caras falaram para eles? Não prega o Evangelho mais não. O único interessado que o Evangelho não seja pregado é o diabo. E a igreja não nasceu para... A igreja não é do diabo, a igreja é de Jesus. A igreja não é corpo do diabo. A igreja é corpo de Jesus. Amém ou não amém? Se o diabo fechar a porta da pregação do Evangelho através da sua vida, que ele está levando vantagem, você está dando brecha aí. E às vezes você estava muito perto de conquistar algo e você permitiu isso. Não faz isso não, querido. Porque
que eles foram chicoteados, eles foram presos, eles já estavam prontos para serem mortos. Eles estavam prontos. Mas eles foram libertos, porque ninguém mata o projeto de Deus. Eles foram libertos. E eles ficaram incentivados por aquilo que aconteceu com eles. Eles no outro dia estavam lá no templo anunciando o nome de Jesus novamente. Porque falaram para ele, ó, não anuncia ninguém esse nome. Eles obedeceram a Deus. Você está me ouvindo ou não? Eu sou igreja de Jesus, querido. E obedeço a Jesus. Eu não sou parado pelas adversidades. Eu não sou paralisado pelas adversidades desse mundo. Pelo contrário, ela tem que ser um impulso, um incentivo para mim continuar salvando almas, pregando o Evangelho, abrindo células, gerando líderes, formando líderes. Tem que ser a minha força, incentivo. A gente tem que mostrar lá para o outro lado que nós somos desse reino aqui, querido. Que nós somos de um reino que é maior. Porque lá no Velho Testamento já está escrito lá, um dos reis lá falou, ó, maior que está conosco do que o que está com eles, muito maior que está em mim do que o que está nesse mundo. O apóstolo falou isso, maior que está em mim. Eu não vou me render. Eu sou a igreja, querido. A igreja é forte, a igreja é representante forte de Jesus na terra. Maior que está em mim, eu vos darei autoridade para pisar serpente e escorpião. Você e eu, nós temos capacidade para andar por cima das adversidades que aparecerem. Fala, eu tenho capacidade de vencer as adversidades que aparecerem. Fica de pé. As adversidades para impedir a salvação da minha família. Eu tenho capacidade. Faz essa oração aí. Fala, eu tenho capacidade de vencer as adversidades, porque está escrito que eu pisaria serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, todo e qualquer poder que se levantar vai cair, porque a força do Evangelho está na minha vida, a força da pregação do Evangelho. Deus conta comigo e vai continuar contando comigo, porque o Evangelho será pregado pela minha boca. Eu posso ter chegado aqui hoje e não ter orado nem uma casa ainda. Ah, mas isso vai mudar, porque a partir de amanhã eu vou começar a enumerar. Mesmo que eu não ore dentro da casa, eu vou orar no portão. Enche a mão de óleo e bota no portão. Fala que tem uma família que vai ser salva. A tua crença está sendo vista. Mesmo que a pessoa não queira, se apresenta como crente. Fala para ela, a partir de hoje eu vou orar pela tua vida. Você tem alguma causa? Eu tenho uma oração, eu dobro meu joelho 2, 3 vezes por dia, eu oro uma vez, não sei quantas. Mas pergunta a essa família se está precisando da tua oração, para eles descobrir que tem um crente fiel naquele lugar, que tem um representante de Jesus Cristo, querido, que é a igreja de Jesus que está ali, a igreja de Jesus que faz a diferença. Mostra para o mundo espiritual que não tem nada que ele faça que vai te paralisar, meu irmão. Que você que é a autoridade, que está escrito lá, em meu nome vai expulsar demônio, em meu nome vai curar os enfermos, em meu nome vai falar novas línguas. Sabe por quê? Quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Você é autoridade espiritual. Aleluia. Bota a mão no teu coração, fala, Espírito Santo, eu sei, eu sou teu representante, eu te represento aqui na terra. Eu ganhei unção para essa guerra espiritual, e as armas espirituais estão na minha mão, são mais fortes. Eu sou mais forte, eu sou maior do que a minha adversidade, porque se tiver livramento espiritual, fala, se tiver livramento espiritual, o Senhor envia anjo. Se tiver livramento físico, o Senhor envia pessoas, porque eu estou aqui para ser usado. Ao que depender de mim, Senhor, ao que depender de mim, eu estou aqui, meu Deus. Oxa, canta lá, baixeira. Ô Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja, Senhor, a igreja forte, a igreja que o Senhor morreu por ela. Que a tua graça, Senhor, o teu poder
Que esse batismo, Deus, que essa transição, que haja despertamento, Senhor, na mente, que os grilhões caiam por terra, Senhor. Que a unção do Teu Espírito, que gera discípulos, Senhor, fiéis, pessoas que amam a Tua palavra, que amam a Tua obra, que abrem a boca em fé, meu Deus. Que as pessoas comecem a enxergar a fé da igreja, Deus, a unção que está sobre a igreja, que enfermos comecem a serem curados pela rua, que, ó Deus, pessoas comecem a ser libertas na rua, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Puxa, canta lá, bota a tua mão para frente assim, bota a mão para frente. Ah, Senhor, que a nossa mão comece a jorrar azeite aqui nessa noite, Senhor. E a Tua palavra diz: onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos tomar como território, meu Deus. Que a mão de cada um saia ungida daqui nessa noite. Que um fogo da Teu altar, Senhor, um fogo da Tua presença, acende a chama, Senhor. Que anjos tirem brasas do Teu altar nessa hora. Xuricalaba, chacantaraba, xerecantaraba, xarabandaraba, calabandaraba. Ah, Senhor Deus. Ara, xuricantaraba, xerecanta. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e ressuscitou por mim. Fecha tua mão, querido. Você sai daqui hoje com algo. Você está com algo na mão, pode ter certeza disso. Deus responde às nossas orações. O interesse de salvação de almas é dele. Você vai orar pessoas e pessoas ficarão curadas. Pessoas enfermas ficarão curadas. Pessoas serão libertas na rua. Porque essa convicção, a fé da igreja precisa ser vista. A fé do Marcelo, a fé da Marcela, da Mary, do Sérgio, do Cláudio, da Roberta, precisa ser vista. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio multidão. Essa hora tem alguém precisando da igreja, querido. Jesus falou que obras maiores nós faríamos. Nessa hora tem alguém da tua família precisando da igreja. Mas da igreja placa não, da igreja posicionada, da igreja admirada, da igreja que se preocupa mais com a alma do que com coisas. É a igreja que valoriza mais discipulado do que qualquer coisa. Deus, obrigado por essa palavra. Porque só vindo de Ti mesmo, Senhor. Que esse despertamento, esse batismo, a Tua palavra como igreja, tenha um grande resultado nessa igreja. Que a cada discipulado, a cada semana, o Senhor tem falado conosco profundamente, Deus. Nos amadurecido, nos direcionado, nos mostrado, Senhor. Nos mostra, Senhor, nos mostra a todas as pessoas ao nosso redor. E como igreja nós vamos nos levantar. Como o irmão falou aqui que saíam, e tinha no domingo, tinha o domingo de folga, eles saíam
tinha resultado. Eu me lembro quando criança, Senhor, isso acontecia muito, tinha resultado. Domingo é o melhor dia para se evangelizar, mas individualmente falando, não somente coletivamente, como igreja, ir para as praças, não, Senhor, individualmente, de porta em porta, de WhatsApp em WhatsApp, de Instagram em Instagram, de Facebook em Facebook. Temos essa capacidade. Que a proposta do inimigo é o amor se esfriar, mas o Senhor também investe no crescimento do amor por vidas, por pessoas. No nome de Jesus. Ó Deus, eu espero que a tua igreja tenha entendido a tua mensagem. Se não entendeu, não me perdoa, Senhor. Eu tenho feito de tudo para passar a tua visão nesse lugar, Senhor. Que haja resultado. Uma vida seja salva, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida, querido.